Olhando sobre a ótica de gestão de portfólio, tá? Imagina que eu tenho 100 mil reais. Tenho 100 mil reais para investir, né? E aí, não entrando nada muito específico, mas assim, se eu tivesse 100 mil reais e eu quisesse uma boa gestão de portfólio nos dias de hoje. Se você é um jovem, você pode ter justamente uma alocação um pouco maior em equity, porque é um país que deve conseguir manter o seu ritmo de crescimento. O conhecimento, eu anotei uma frase que você tinha no seu estojinho quando você era mais novo, que é: o estudo é a luz da vida, né? E de fato, assim, a luz, ela é aquilo que no meio da escuridão, se você abrisse o olho e tivesse um pontinho de luz em algum lugar, daria essa direção do para onde você olharia, né? Então o estudo, ele tem isso mesmo, de dar essa luz. Brasil, né? Muito sobre um pouco do que o Brasil está construindo no futuro, desafios que a gente tem, né? Algumas fortalezas, fruto talvez de sementes que a gente plantou no passado. Mas se a gente fosse olhar para hoje, Paulo, olhando sobre a ótica de gestão de portfólio, tá? Imagina que eu tenho 100 mil reais. Tenho 100 mil reais para investir, né? E aí, não entrando nada muito específico, mas assim, se eu tivesse 100 mil reais e eu quisesse uma boa gestão de portfólio nos dias de hoje, lembrando que isso aqui vai mudar amanhã ou semana que vem, em algum momento vai mudar de novo, mas se fosse montar um portfólio hoje, assim, com um patrimônio de 100 mil reais, de uma forma macro, assim, como que você talvez alocaria ou pensaria em alocar algo como isso? Depende de muita coisa, não é, Negro? Por exemplo, se você é uma pessoa idosa, fica no renda fixa. 100 mil reais, bota no renda fixa, porque os juros estão altos, extraordinariamente altos. Se você é um jovem, você pode ter justamente uma alocação um pouco maior em equity, porque é um país que deve conseguir manter o seu ritmo de crescimento. Eu, quando dei aquele exemplo de virar Venezuela ou virar Argentina rapidamente, era exatamente, eu estava lá no governo, sofrendo pressão política, todo mundo querendo gastar, no meio de um Covid que depois chegou. Quer dizer, nós já tínhamos que recuperar as finanças públicas. Nós pegamos um país com muita dificuldade financeira. Aí na hora que nós começamos a recuperar, chega um Covid, aquela confusão danada. Realmente, se você está no meio de uma pressão de gastos imensa e você relaxar, você podia virar, porque a Argentina estava com inflação de 30% 4 anos atrás, 5 anos atrás. De repente foi para 50%, elegeu um novo presidente, já está em 100%. Quer dizer, então uma nação para ser erguida, ela leva 100, 120 anos e tal. Para destruir é muito rápido. A Venezuela mergulhou no caminho da miséria muito rapidamente. Foram 10, 15 anos e ela saiu do maior renda per capita da América Latina para baixo. Tem a depredação gradual também. A Argentina está há 100 anos a renda per capita descendo devagar. Já foi a 5ª maior renda per capita do mundo e está descendo. Então o Brasil tem esse problema de instabilidade, de transição incompleta. Então, mas é claro que o portfólio de um jovem tem que ter ações. Agora você tem que ter cuidado o seguinte, agora é o que o mercado está fazendo. Na hora que começou a cair a inflação, os juros vão descer, a Bolsa se recuperou. Na hora que a turma fala, bom, mas e se o déficit ficar muito grande? Se o arcabouço fiscal ou o gap dos impostos for fechado, se fechar o gap dos impostos com imposto sobre as empresas, bom, aí como é que fica o cara que ia botar uma parcela maior na Bolsa porque o futuro vai ser melhor? Vai ser melhor com mais tributação sobre as empresas? A nossa ideia, por exemplo, era tributar lucros e dividendos. Ou seja, o dinheiro que saiu da empresa. E com gente que não é pessoa física. Lucros e dividendos de pessoa física. Jurídica não. Jurídica você tem que baixar. Tanto que a nossa proposta de reforma tributária, ela baixava os impostos. Eles vinham de 35 para 30, e se tudo corresse bem, o Brasil crescendo e a arrecadação aumentando como aumentou, a gente ia tentar. Os últimos 40 anos, a tributação sobre empresas no mundo inteiro desceu vertiginosamente. A tributação média hoje é 26%, 25%. E o Brasil, nos últimos 40 anos, subiu a tributação sobre as empresas, foi até 40%. Tem setor que paga 44% de taxa nominal. A efetiva é muito menor, porque eles conseguem tornar a base tributável diferente da base que paga juros. Se perguntar assim, quanto é que você vai pagar de juros e dividendo? Qual foi o seu resultado? 50 bilhões. Agora você vai pagar imposto. Qual foi o seu resultado? Espera aí, uma adaptação aqui. 7 bilhões.
Quer dizer, você deduz uma opção de coisa da base tributável. Isso não pode, isso tinha que convergir. Sim, Né? sim. Então nós estamos indo numa reforma tributária gradual. O liberal não é um revolucionário. O socialista normalmente é o revolucionário, quer fazer reformas radicais, que mexe tudo de uma vez só. O liberal é um evolucionista. Ele vai melhorando. Então o que nós fizemos com impostos? Vamos reduzindo as alíquotas dos impostos indiretos. Por quê? Porque no mundo inteiro os impostos indiretos vão caindo. Aí não corrigimos a tabela do imposto de renda. Por quê? Porque aí naturalmente vai subindo um pouquinho o imposto de renda. Então você tira o imposto indireto, que é regressivo, atinge os mais fracos, os mais pobres, ICMS, IPI, PIS/COFINS, vai reduzindo esses impostos indiretos e deixa o imposto de renda subir um pouquinho. Ah, mas está tributando mesmo pessoas que ganham salários mais baixos. Ok, aumenta um pouquinho a faixa de isenção para eles só. Mas não corrige para todo mundo, deixa subir um pouquinho o imposto de renda. E as empresas? Abaixa o imposto de renda das empresas. Dinheiro saiu da empresa, foi para um cara que já é muito rico, quer comprar uma ilha e um avião. Ok, então você paga primeiro. Saiu da empresa? Paga sobre lucros e dividendos. Paga o seu imposto. Antes de 60 mil pessoas no Brasil ganhavam 350 bilhões por ano, quase 1 bilhão por dia, e pagam 0 de imposto. Não está certo. Isso não está certo. A argumentação, mas eu já paguei na minha empresa. Mas eu não quero tributar a sua empresa. Eu quero baixar o imposto da sua empresa. Tudo que for reinvestido, for para crescer, gerar emprego, inovação, expandir as atividades, eu não quero tributar. Agora, saiu da empresa, imposto sobre os dividendos. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós super tributamos as empresas e não tributamos quem tem os recursos. Tem que ser o contrário disso. Então, a nossa reforma tributária estava indo devagar justamente nessa direção, descentralizando recursos, reduzindo a tributação, os impostos indiretos, aumentando o imposto justamente sobre quem ganha mais. Era isso. Ô, Paulo, um dia desse eu estava conversando com um filósofo, né? E ele trouxe um conceito muito interessante, né? Ele falou mas tinha a sua pergunta do percentual, quanto de ações que você faria. Isso. Eu acho o seguinte, o Brasil está nesse caso de transição incompleta. Nós colocamos realmente, nós mostramos pelo menos a direção. Na hora que surgiu essa base política de centro-direita, surgiu uma nova direção que é o seguinte, controle de gastos públicos, descentralização, mais Brasil, menos Brasília, abertura da economia, entrar nos grandes acordos comerciais, reindustrialização na base da energia barata, imposto sim sobre justamente os recursos que vão para lucros e dividendos e não sobre as empresas. Então nós lançamos uma série de vetores de transformação da economia. Eles estão aí. Governo mais produtivo, quer dizer, em vez de só sair contratando gente, governo digital, 40 mil pessoas se aposentaram, mas a produtividade aumentou no setor público. Então, a direção é essa. Surgiu uma base política para a gente fazer o caminho da prosperidade, que é o caminho liberal-democrata. Reconstruiu no pós-guerra. Primeiro criou a riqueza dos anglo-saxões, quer dizer, foram os americanos, os ingleses, depois recuperou no pós-guerra a Alemanha, Japão, e poderia fazer o Brasil o terceiro ou quarto país mais forte do mundo. O Brasil tem capacidade de ser o terceiro ou quarto melhor país do mundo, do ponto de vista de riqueza econômica. A armadilha da miséria em massa, o Brasil já escapou pela dinâmica populacional, a população não vai ser muito grande. Nós precisamos educar, saúde e educação para essa população, e a renda per capita vai subir o tempo inteiro. Agora, precisamos dessa liberdade para vir tecnologia, capital, tudo isso entrar. Então, é claro que um jovem no Brasil, olhando para esse futuro, ele tem que ter ele tem que comprar ações, ele tem que começar a comprar pedaços, participações em lucro. Eu gostaria, com um regime de capitalização da Previdência, todos os trabalhadores brasileiros teriam participação nos lucros. Porque quando você compra a ação de uma empresa, você é sócio dos lucros e dos resultados dessas empresas. Então eu vejo um futuro dessa forma para o Brasil, se mantivermos o rumo. Agora, podemos ficar na armadilha da mediocridade, do baixo crescimento, que foi a nossa história dos últimos 30 anos. Há 30 anos a gente não foi para lugar nenhum. Você fala, mas foi culpa da democracia? Não. Os militares, os últimos 2 governos militares já estavam cheios de empresa estatal, inflação subindo, a coisa já estava nós já estávamos nos perdendo ali. Começamos a nos perder a dinâmica. Tanto que crescia 7%, no final do regime militar já estava crescendo 5%,
Aí vem a democracia, cresce 2,5, todo mundo, década perdida, culpa da democracia. Não, de jeito nenhum. É culpa do modelo econômico, é o dirigismo econômico. Não é nem a democracia, nem o totalitarismo. A China virou o maior capitalista do mundo, é o global trader, é o cara que mais negocia com o mundo inteiro, é a China. A China é Adam Smith na veia, mergulhou no mercado global e virou uma potência porque abandonou os dogmas anteriores, que causaram inclusive uma fome que matou 30 milhões de pessoas lá de fome. Então, nós temos que estar atentos a isso. Menos ideologia e mais ciências econômicas. A gente fala tanto em ciências. Vacina, ciência, negacionismo. Existe a mesma coisa em economia. Existem os bons economistas e existem os negacionistas. Os que ficam inventando, jogando ideologia em cima. Não é isso. É empírico. Quais os países que deram certo? Quais são as práticas? O que funciona? Tem um sociólogo que fala que bons princípios ajudam, tem os economistas que dizem que as instituições, Douglas North, Nobel Prize, Prêmio Nobel de Economia, as instituições ajudam. Aí tem os economistas que dizem que é a tecnologia, que é o capital humano, que é a taxa de investimento. Isso está tudo, tudo já modelado, pronto, não tem grande novidade nisso. O que a gente precisa é fazer.